Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal. Eu sou a Magda Faria e hoje eu trago para vocês esta peça, este americano retangular em crochê. Para tecer esta peça, eu utilizei o fio Barroco Maxi Color, tá? Na cor 5669 e agulha soft número 3,5 da Círculo, tá? Todas as especificações, todo o material utilizado, peso, medida, eu vou deixar tudo abaixo aqui na descrição, tá? Então, bora tecer a nossa peça. Nós vamos iniciar com um círculo mágico. Faz a volta do fio no dedo indicador e o encontro dos fios a gente segura com o polegar. Ficou uma laçada, olha só. Insere a agulha nessa laçada e esse fio que tá aqui atrás passa por dentro dessa laçada. E já faz uma correntinha. Mais duas para fazer a vez de um ponto alto. E faz junto desse primeiro ponto alto, que são as 3 correntinhas, mais 3 pontos altos, porque eu quero aqui um bloquinho formado por 4 pontos altos. Feito esse bloquinho, eu faço 3 correntinhas. E eu preciso aqui de um total de 4 bloquinhos assim, tá? Essa é a sequência para essa carreira. É fazer um bloquinho e 3 correntinhas por 4 vezes. Pronto! 4 bloquinhos formados, cada um deles por 4 pontos altos e sempre intercalados entre eles por 3 correntinhas. Para fechar a carreira, eu teria que fazer 3 correntinhas, que são as 3 correntinhas do intervalo, vir na terceira correntinha inicial e fechar a carreira com um ponto baixíssimo nela. Mas nós vamos fazer diferente. Nós vamos desmanchar 2 correntinhas e ficar só com uma. E na terceira correntinha inicial, a gente vai fazer um ponto baixo. Isso mesmo, tá? E agora nós vamos fechar o círculo mágico, o anel mágico. Cada pessoa chama de um jeito, né? Olha só. E agora eu vou fazer o acabamento dessa ponta de fio que ficou aqui e já volto com vocês, tá? Pronto, pessoal, vamos para a próxima carreira. Sobe 3 correntinhas para um primeiro ponto alto. A frente é o pé do ponto baixo e nesse espacinho nós vamos fazer mais 3 pontos altos. Nós estamos fazendo um bloquinho de 4 pontos altos, como a gente já vem fazendo, olha só. Feito o bloquinho, faz 2 correntinhas e vamos para o próximo cantinho, para o próximo espacinho. Fazer aqui 4 pontos altos. Três correntinhas e 4 pontos altos. Feito isso, faz 2 correntinhas e essa é a sequência para essa carreira, tá? É fazer para cada cantinho 4 pontos altos, 3 correntinhas e 4 pontos altos e na intercalação entre cantinhos 2 correntinhas. Faz isso para cada cantinho, tá? E fica assim. E agora, pessoal, o certo seria fazer 3 correntinhas, vir na terceira correntinha inicial e fechar a carreira com um ponto baixíssimo. Mas a gente vai fazer diferente. Nós vamos laçar o fio na agulha e nessa terceira correntinha nós vamos fazer um ponto alto. Ele vai equivaler às 3 correntinhas que nós teríamos que fazer aqui, tá? E por que eu tô fazendo isso? Porque eu quero fazer aqui nesse cantinho o leque inteiro. Não quero fazer só a metade dele como eu fiz na carreira anterior, tá? Então, agora aqui nesse cantinho, a gente vai fazer o leque inteiro do cantinho. Que são 3 correntinhas para um primeiro ponto alto e mais 3 pontos altos para formar um dos bloquinhos aqui do cantinho. Feito isso, faz 3 correntinhas e outro bloquinho ainda no cantinho, 4 pontos altos. Olha só como o cantinho ficou inteiro. Feito isso, faz 2 correntinhas. E no espacinho, 3 pontos altos.
Feito isso, faz 2 correntinhas e reinicia a sequência aqui no cantinho. Fazendo aqui nesse cantinho a mesma coisa que nós fizemos nesse primeiro cantinho. Então, a sequência para essa carreira é... Então, pessoal, a sequência para essa carreira é... Aqui no cantinho, um leque formado por 4 pontos altos, 3 correntinhas e 4 pontos altos. 2 correntinhas no intervalo do espacinho. 3 pontos altos, 2 correntinhas e reinicia essa sequência, tá? São 4 lados que a gente tem que fazer assim, nós já fizemos um. Vamos fazer os 3 que faltam e eu já volto com vocês. E fica assim. Para fechar a carreira, eu fiz 2 correntinhas. Venho na terceira correntinha inicial e fecho a carreira com um ponto baixíssimo. E vamos para esse próximo cantinho aqui, ponto por ponto, em pontos baixíssimos. Agora, a gente sempre vai começar o leque inteiro aqui no canto. Então, vamos para a próxima carreira. Sobe 3 correntinhas para um primeiro ponto alto, faz mais 3 pontos altos. O cantinho já é repetição sempre, né? Serão feitos sempre assim, tá? Faz as 3 correntinhas e mais 4 pontos altos. Feito o nosso cantinho, faz 2 correntinhas. Nesse primeiro espacinho, faz 3 pontos altos. E 2 correntinhas. E no próximo espacinho, 3 pontos altos. E 2 correntinhas. E essa é a sequência para essa carreira, ok, pessoal? Agora, aqui para esse cantinho, a gente repete o que a gente fez nesse cantinho. E essa é a sequência para essa carreira. É o leque do cantinho, 2 correntinhas, 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos, 2 correntinhas. E reinicia a sequência com o nosso leque do cantinho, tá? São 4 lados que a gente tem que fazer assim, faltam 3. Vamos fazer esses 3 que faltam e eu já volto com vocês, tá? E fica assim, a gente sempre fecha a carreira da mesma forma, tá? Na terceira das 3 correntinhas iniciais com um ponto baixíssimo. Então, vamos para a próxima carreira. Nós vamos caminhar aqui até esse cantinho, ponto por ponto em pontos baixíssimos. Isso também é repetição, é sempre feito dessa forma, tá? A gente sempre vem aqui para esse cantinho. E faz aqui dentro um ponto baixíssimo. E o canto a gente sempre copia também, tá? É um leque formado por 4 pontos altos, 3 correntinhas e 4 pontos altos. Isso não vai mudar, tá? Então, vamos copiar o cantinho da carreira de base. 4 pontos altos, 3 correntinhas e 4 pontos altos. E fica assim. O cantinho não muda, tá? Pessoal, a partir de agora, nós vamos começar a colocar pontos pipoca na nossa trama, tá? E por que que a gente não colocou antes? Porque esse espaço aqui é o espaço pro pé do prato. Então, eu gosto de fazer a parte do pé do prato sempre lisinha. Eu chamo de pé do prato aquela parte de baixo do prato mesmo, que é bem o centro do prato. Eu gosto que a parte da peça, onde aquela parte se apoia, seja sempre lisinha, sempre sem relevo, tá? Então, vamos lá. Feito o meu cantinho, eu vou fazer 2 correntinhas. Nesse próximo espacinho, eu vou fazer uma pipoquinha, que é fazer dentro dele 4 pontos altos. Virar a peça do avesso, voltar e prender na primeira, no primeiro, com um ponto baixíssimo, formando uma pipoquinha. Feito isso, faz 2 correntinhas, e dentro desse próximo espacinho, faz tudo dentro dele, tá? 5 pontos altos e 2 correntinhas. E nesse próximo espacinho, outra pipoca, que é fazer 4 pontos altos, virar a peça pro avesso, voltar no primeiro,
e prender com um ponto baixíssimo. As nossas pipocas serão sempre assim, tá? Então, vamos lá. Feita a pipoca, faz 2 correntinhas e reinicia a nossa sequência, fazendo aqui nesse cantinho, como nós fizemos nesse cantinho aqui. A sequência para essa carreira é essa, tá? Tem que fazer ela por mais 3 vezes, são 4 cantos, né? São 4 lados, nós já fizemos um. Vamos fazer os 3 que faltam e eu já volto com vocês. E fica assim. Nós já fizemos 5 carreiras. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos para a sexta. A forma de fechar a carreira é sempre a mesma, né? E a gente sempre vem aqui pro cantinho, ponto por ponto, em pontos baixíssimos. Inclusive, lá no cantinho também, a gente sempre inicia com um ponto baixíssimo. Agora, vamos então para a sexta carreira. Sobe 3 correntinhas para um primeiro ponto alto. E aqui é sempre copiar o cantinho da carreira de base, né? É fazer aqui 4 pontos altos, 3 correntinhas e 4 pontos altos. Feito isso, faz 2 correntinhas. Nesse próximo espacinho anterior à pipoca, nós vamos fazer uma pipoca também. E as nossas pipocas sempre serão formadas por 4 pontos altos. Volta por trás e fecha lá no primeiro com um ponto baixíssimo. As nossas pipocas sempre serão assim, tá? Feita a pipoca, faz 2 correntinhas. Pula essa pipoca na carreira de base e na primeira correntinha, pegando somente laçada de trás, faz um ponto alto. Na segunda também, laçada de trás, ponto alto. No próximo ponto alto, ponto alto. No próximo ponto alto. No próximo ponto alto. No próximo ponto alto. No próximo ponto alto. Próxima correntinha laçada de trás, ponto alto. Próxima correntinha laçada de trás, ponto alto. Faz 2 correntinhas, pula essa pipoca à frente e no espacinho seguinte faz outra pipoca. E as nossas pipocas são sempre 4 pontos altos. Volta por trás e prende no primeiro com um ponto baixíssimo. Feita a pipoca, faz 2 correntinhas e reinicia a nossa sequência aqui no cantinho. É sempre assim, né? Essa é a sequência para essa carreira, tá? São 4 lados que a gente tem que fazer assim, nós já fizemos um. Vamos fazer os 3 que faltam e eu já volto com vocês. E fica assim, pessoal. Para finalizar a carreira, eu fiz 2 correntinhas. Venho na terceira correntinha inicial, como sempre, né? É muito repetição, isso é bom. Fecho a carreira com ponto baixíssimo. E caminho aqui ponto por ponto em pontos baixíssimos até lá no cantinho. E aqui no cantinho eu faço um ponto baixíssimo, como sempre. E os nossos cantos, como sempre, são repetição também, isso é bom, né? Então, vamos lá, vamos copiar o cantinho de carreira de base, que são 4 pontos altos, 3 correntinhas e 4 pontos altos. Esse cantinho aqui vocês podem fazer de olhos fechados, é sempre cópia, não vai mudar. O modelinho da pipoca também não muda, né? Isso é bom. Feito o nosso cantinho, faz 2 correntinhas. E nesse primeiro espacinho, uma pipoquinha. E toda vez que eu falar em fazer pipoquinha, vocês sabem que é repetição também, são 4 pontos altos. Que a gente vira do avesso a peça, volta, prende no primeiro com um ponto baixíssimo. Vai ser sempre assim. Então, se eu não falar só faz uma pipoquinha, é sempre assim, tá? Feita a pipoca, faz 2 correntinhas. Nesse próximo espacinho, na primeira correntinha somente laçada de trás, aqui, pessoal, fica um pouco difícil pegar somente a laçada de trás. Pode deixar só a laçada de frente, olha só. A laçada da frente tá aqui. Insere a agulha em qualquer espacinho aqui, ó, dentro da correntinha. E faz aqui um ponto alto. Já na segunda, dá pra pegar só a laçada de trás, faz um ponto alto. Próximo ponto alto, ponto alto. Próximo ponto alto, ponto alto.
próximo ponto alto, totalizando aqui uma sequência de 5 pontos altos. Feito isso, faz 3 correntinhas. Pula 3 pontos na carreira de base e no seguinte, faz um ponto alto. No seguinte, um ponto alto e no seguinte, um ponto alto. À frente é um espacinho, primeira correntinha laçada de trás, um ponto alto, segunda correntinha laçada de trás, um ponto alto. Ficando novamente com uma sequência de 5 pontos altos. Feito isso, faz 2 correntinhas e no próximo espacinho depois da pipoca, a nossa pipoca. 4 pontos altos. Volta, prende por trás no primeiro com um ponto baixíssimo. Feita a pipoca, faz 2 correntinhas e agora é reiniciar a sequência. Essa é a sequência que a gente tem que fazer para cada lado, tá? São 4, nós já fizemos um juntos. Vamos fazer os 3 que faltam e eu já volto com vocês. E fica assim, vamos para a próxima carreira. A forma de finalizar a carreira é sempre a mesma, né? Nós vamos caminhar aqui ponto por ponto, até o cantinho em pontos baixíssimos. E no cantinho, como sempre, um ponto baixíssimo. E aqui é cópia, os cantos são sempre cópias. 4 pontos altos, 3 correntinhas e 4 pontos altos. Tudo muito intuitivo. E é isso que faz o crochê ser tão gostoso. Feito o nosso cantinho, faz 2 correntinhas. E a nossa pipoquinha aqui do primeiro espacinho. 4 pontos altos. Volta, prende por trás no primeiro com um ponto baixíssimo. Feita a pipoca, faz 2 correntinhas. Pula a próxima pipoca da carreira de base e na próxima correntinha somente laçada de trás, um ponto alto. Na próxima correntinha laçada de trás, um ponto alto. Próximo ponto alto, um ponto alto. Próximo ponto alto e próximo ponto alto. Totalizando a nossa sequência de 5 pontos altos, como na carreira de base, olha só. Feito isso, os nossos 5 pontos altos, faz 2 correntinhas. À frente, no nosso espaço, nós vamos fazer 4 pontos altos. Feitos os 4 pontos altos, faz 2 correntinhas. E no terceiro ponto alto à frente, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Na próxima correntinha laçada de trás, ponto alto. Na próxima correntinha laçada de trás, ponto alto, totalizando a nossa sequência de 5 pontos altos. Faz 2 correntinhas. Pula a próxima pipoca da carreira de base e no próximo espacinho faz uma pipoca. As nossas pipoquinhas vão fazendo uma escadinha. E a nossa pipoca é formada por 4 pontos altos. Volta, prende por trás no primeiro com um ponto baixíssimo. Olha como as nossas pipocas vão fazendo uma escadinha, olha só. Então, vamos lá. Feita a pipoca, faz 2 correntinhas e reinicia a nossa sequência. Essa é a sequência para cada lado nessa carreira, tá? Nós fizemos um lado junto, faltam 3. Vamos, então, fazer esses 3 que faltam e eu já volto com vocês, tá? E fica assim. Nós fizemos até agora 8 carreiras. Vamos para a 9ª carreira. Eu fechei a carreira da mesma forma, com um ponto baixíssimo na terceira correntinha inicial. E vou caminhar aqui ponto por ponto em pontos baixíssimos até o espaço do cantinho para repetir o cantinho, repetir o leque do cantinho, como sempre, né? 3 correntinhas pro primeiro ponto alto, mais 3 pontos altos, totalizando 4.
3 correntinhas e mais 4 pontos altos. Feito o cantinho, faz 2 correntinhas. Nesse espacinho anterior à pipoca, faz uma pipoca, que são 4 pontos altos. Volta por trás, prende no primeiro com um ponto baixíssimo. Feita a pipoca, faz 2 correntinhas. Pula a pipoca à frente na carreira de base e na primeira correntinha, somente laçada de trás. Ponto alto. Na segunda, laçada de trás. Ponto alto, próximo ponto alto, ponto alto. Próximo ponto alto, ponto alto. Próximo ponto alto, ponto alto. Faz 2 correntinhas. Pula esses 2 pontos altos à frente. E no próximo espacinho, na próxima correntinha, somente laçada de trás, faz um ponto alto. Na próxima, somente laçada de trás, ponto alto. Próximo ponto alto, 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 ponto alto. Próxima correntinha, somente laçada de trás, ponto alto. Próxima correntinha, somente laçada de trás, ponto alto. Feito isso, faz 2 correntinhas, pula 2 pontos altos à frente e no terceiro faz um ponto alto, no quarto um ponto alto, no quinto um ponto alto. Próxima correntinha, somente laçada de trás, ponto alto. Próxima correntinha, somente laçada de trás, ponto alto. Faz 2 correntinhas, pula a pipoquinha à frente e no próximo espacinho faz uma pipoquinha. 4 pontos altos. Volta por trás, prende no primeiro com um ponto baixíssimo. Faz 2 correntinhas e agora já é repetição, tá? Para cada canto, a gente faz a mesma coisa que fez nesse canto aqui. E para cada lateral, a gente faz a mesma coisa que a gente fez nessa lateral aqui. Como sempre, nós fazemos um lado juntos e os outros 3 que faltam, vocês fazem aí. Eu faço aqui e a gente volta junto. Então, vamos fazer os 3 lados que faltam e eu já volto com vocês, tá? E fica assim, olha só. Pra fechar a carreira sempre da mesma forma, com um ponto baixíssimo na terceira das 3 correntinhas iniciais. E agora, vamos aqui pro cantinho, ponto por ponto, em pontos baixíssimos, copiar o canto. Vamos para a próxima carreira. Vamos copiar o canto, 3 correntinhas pro primeiro ponto alto e mais 3 pontos altos, totalizando 4. 3 correntinhas e mais 4 pontos altos. Feito o canto, faz 2 correntinhas. Nesse primeiro espacinho, faz a pipoca. E aí, nós já estamos muito em repetição, e isso é bom, né? O modelinho da pipoca a gente já conhece bem. 4 pontos altos, vira, prende no primeiro por trás com um ponto baixíssimo. Feita a pipoquinha, faz 2 correntinhas. Pula essa próxima pipoquinha na primeira correntinha laçada de trás, um ponto alto. Próxima correntinha, ponto alto. Próximo ponto alto, ponto alto. Próximo ponto alto, ponto alto. Próximo ponto alto, ponto alto, totalizando 5 pontos altos. Feito isso, faz 2 correntinhas. Nesse próximo espacinho, próxima correntinha, somente laçada de trás, ponto alto. Próxima correntinha, laçada de trás, ponto alto. Próximo ponto alto, ponto alto.
próximo ponto alto, próximo ponto alto, totalizando 5 pontos altos. Faz 2 correntinhas, pula 2 pontos altos à frente na carreira de base e no seguinte faz um ponto alto. No seguinte, um ponto alto e no seguinte, um ponto alto. Próxima correntinha somente laçada de trás, ponto alto, próxima correntinha laçada de trás, ponto alto, faz 2 correntinhas, pula 2 pontos altos à frente na carreira de base e no seguinte faz um ponto alto, no seguinte, um ponto alto e no seguinte, um ponto alto. Próxima correntinha somente laçada de trás, ponto alto. Próxima correntinha somente laçada de trás, ponto alto. Faz 2 correntinhas, pula a pipoquinha à frente e no próximo espacinho faz uma pipoquinha, que são 4 pontos altos. Vira por trás, prende no topo do primeiro com ponto baixíssimo, formando a pipoquinha. Faz 2 correntinhas e no cantinho aí já é reiniciar a sequência com o nosso leque, copiando o leque do cantinho da carreira de base, como sempre, né? Então, essa é a sequência para cada canto e para cada lateral, tá? Para cada cantinho é só copiar os cantinhos da carreira de base, como nós fizemos aqui. E para cada lateral é só fazer essa sequência que nós acabamos de fazer juntos aqui. São 4 laterais, nós fizemos uma juntos, vamos fazer as 3 que faltam e eu já volto com vocês. E fica assim, nós já fizemos 10 carreiras, vamos para a 11ª carreira. Eu fechei a carreira com um ponto baixíssimo na terceira das 3 correntinhas iniciais e vou caminhar aqui pro cantinho ponto por ponto em pontos baixíssimos. E aqui eu vou copiar o cantinho da carreira de base. É só copiar o leque da carreira de base. Esses cantinhos não mudam, são sempre assim. Um cantinho, copia o cantinho de baixo. Feito isso, vamos para a lateral. A lateral também é bastante intuitiva, tá, pessoal? É praticamente copiar a lateral da carreira de base. Então, vamos lá. Faz 2 correntinhas. No próximo espacinho, a nossa pipoquinha. 4 pontos altos. Volta, prende no topo do primeiro por trás, com um ponto baixíssimo. Feita a pipoquinha, faz 2 correntinhas. Pula a pipoquinha da carreira de base. E na próxima correntinha, somente laçada de trás, um ponto alto. Na próxima laçada de trás, um ponto alto. Próximo ponto alto, ponto alto. Próximo ponto alto, ponto alto. Próximo ponto alto, ponto alto. Totalizando 5 pontos altos. Faz 2 correntinhas. Próximo espacinho, primeira correntinha, somente laçada de trás, ponto alto. Próxima correntinha laçada de trás, ponto alto. Próximo ponto alto, ponto alto. Próximo ponto alto, ponto alto. Próximo ponto alto, ponto alto. Totalizando 5 pontos altos. Faz 2 correntinhas. Nesse próximo espacinho, primeira correntinha somente laçada de trás, ponto alto. Próxima correntinha somente laçada de trás, ponto alto. Faz 2 correntinhas, pula 2 pontos altos na frente na carreira de base, no seguinte faz um ponto alto, no seguinte um ponto alto, no seguinte um ponto alto. Próxima correntinha laçada de trás, ponto alto. Próxima correntinha laçada de trás, ponto alto. Faz 2 correntinhas, pula 2 pontos altos à frente e no seguinte faz um ponto alto. No seguinte, um ponto alto. No seguinte, um ponto alto. Próxima correntinha laçada de trás, ponto alto. Próxima correntinha laçada de trás, ponto alto.
Totalizando 5 pontos altos, faz 2 correntinhas, pula a pipoquinha da carreira de base e no próximo espacinho faz o nosso modelinho de pipoquinha que não muda. 4 pontos altos, volta, prende no topo do primeiro com um ponto baixíssimo. Faz 2 correntinhas e agora é reiniciar a nossa sequência. Para cada canto, a gente faz o que a gente fez nesse cantinho, que é basicamente sempre copiar o canto de carreira de base, um canto sempre copia o outro. Para cada lateral que falta, é fazer essa sequência que nós fizemos juntos aqui, tá? São 4 laterais, nós fizemos uma juntos. Vamos fazer as 3 que faltam e eu já volto com vocês, tá? E fica assim. Pessoal, até agora nós fizemos 11 carreiras em sentido circular, ou seja, fazendo uma volta, né? E agora nós vamos parar de trabalhar no sentido de fazer voltas e vamos passar a trabalhar em 2 laterais para formar o formato de retângulo, tá? Nós vamos trabalhar uma lateral e a outra lateral. Como uma lateral é idêntica, é gêmea da outra, nós vamos trabalhar juntos uma lateral e a outra vocês vão fazer aí copiando essa lateral que a gente trabalhou juntos, tá? Então, nós vamos fazer um lado juntos, e aí vocês vão vir pro outro lado e copiar o que nós fizemos juntos nesse lado que nós trabalhamos juntos, tá? É só fazer idêntico, da mesma forma que nós fizermos um lado juntos, vocês copiam o outro, tá? Então, vamos lá. Nós paramos aqui nesse canto, e agora, nós vamos vir aqui pro cantinho, como sempre, ponto por ponto, em pontos baixíssimos, para chegar lá no cantinho. Aqui no canto, na primeira correntinha, não precisa ser laçada de trás, não. Insere a agulha dentro da correntinha e faz aqui um ponto baixíssimo. E na segunda também. E vira o trabalho. Traz o trabalho pro avesso. Agora, faz uma correntinha. Dentro desse espaço, faz um ponto baixo, mais 2 correntinhas para um primeiro ponto alto. E faz um segundo ponto alto no espacinho, tá? E um terceiro ponto alto. No próximo ponto alto, faz um ponto alto. São os nossos 4 pontos altos do cantinho, só que dessa vez nós fizemos 3 no espacinho e 1 no primeiro ponto alto dos 4 da carreira de base, tá? Feito isso, faz 2 correntinhas. A frente é um espacinho antes da pipoquinha. A pipoquinha tá ao contrário. Nós estamos do lado de trás da pipoquinha. E para manter o mesmo sentido da pipoquinha, nós vamos fazer ela de forma diferente agora, tá? Então, nós vamos fazer 4 pontos altos. Vamos tirar a agulha da laçada, não vamos virar o trabalho, como a gente faz quando a gente quer fazer uma pipoquinha. Nós vamos vir aqui no primeiro ponto e vamos inserir a agulha no topo dele por trás. Olha só. E essa laçada que tá em espera aqui, a gente vai pegar e passar por dentro do topo desse ponto, ó. A gente formou uma pipoquinha no mesmo sentido das outras pipoquinhas. Olha só, vamos olhar lá. Esse é o lado certo do trabalho. É o lado onde as pipoquinhas ficam estufadinhas. E ficou estufadinha também essa pipoquinha, tá? Continuando. Então, voltamos o trabalho para o sentido que a gente está trabalhando. Faz 2 correntinhas, pula a pipoquinha da carreira de base e no próximo espaço, próxima correntinha, somente laçada de trás, faz um ponto alto. Na próxima também laçada de trás, um ponto alto. No próximo ponto alto, ponto alto. No próximo ponto alto, ponto alto. E no próximo ponto alto, totalizando os nossos 5 pontos altos. Feito isso, faz 2 correntinhas. Próximo espacinho, primeira correntinha laçada de trás, ponto alto.
próxima correntinha laçada de trás, ponto alto, próximo ponto alto, ponto alto, próximo ponto alto, ponto alto, próximo ponto alto, ponto alto, totalizando 5 pontos altos. Faz 2 correntinhas. Próximo espacinho, primeira correntinha somente laçada de trás, ponto alto. Próxima correntinha laçada de trás, ponto alto. Próximo ponto alto, ponto alto. Próximo ponto alto, ponto alto. Próxima correntinha laçada de trás, ponto alto. Próxima correntinha laçada de trás, ponto alto. Faz 2 correntinhas. Pula 2 pontos altos à frente e no próximo faz um ponto alto no próximo, um ponto alto no próximo, um ponto alto, próxima correntinha laçada de trás, ponto alto, próxima correntinha laçada de trás, ponto alto, faz 2 correntinhas, pula 2 pontos altos à frente e no terceiro faz um ponto alto. No próximo, um ponto alto, no próximo, ponto alto. Próximo espacinho, primeira correntinha laçada de trás, ponto alto. Próxima correntinha laçada de trás, ponto alto. Faz 2 correntinhas, pula a pipoquinha que tá ao contrário na carreira de base e no próximo espacinho faz uma pipoquinha que vai ficar em sentido contrário. Como a gente fez aqui nessa primeira pipoquinha. A gente tá do lado avesso do trabalho, a pipoquinha fica estufada pra lá, olha só. Esse é o direito, a pipoquinha fica estufada, então, pro lado de lá, pro lado direito. Então, nós vamos fazer ela ao contrário, para que ela fique estufada pra lá. Da mesma forma como nós fizemos essa primeira, vamos lá. Faz os 4 pontos altos. Tira a agulha, deixa a laçada aqui em espera. Vem no primeiro ponto alto, por trás do topo dele, insere a agulha. Lá por trás do topo dele. Pega aquela laçada que está em espera e passa por dentro desse topo do primeiro ponto. Olha só. A pipoca ficou estufada pra lá. E pra lá é o lado direito, olha só. Continuando, então. Feito isso, faz 2 correntinhas. E no nosso cantinho, nós vamos contar 3 pontos altos e no quarto, vamos fazer um ponto alto. Aqui no cantinho, nós vamos fazer 3 pontos altos. E vamos voltar o trabalho agora para o lado direito. Vira o trabalho, traz ele de volta para o lado direito. Olha só. A gente manteve as pipoquinhas no mesmo sentido, né? Então, continuando. Acima desse ponto alto que a gente está, faz um ponto baixo, mais 2 correntinhas para equivaler a um ponto alto. E faz 2 correntinhas de intervalo. Vem nesse próximo espacinho e faz aqui uma pipoquinha. E essa pipoquinha é feita da forma normal, tá? 4 pontos altos. Vira o trabalho pro avesso e prende no topo do primeiro com um ponto baixíssimo. Feita a pipoca, faz 2 correntinhas. Pula a pipoca da carreira de base e no próximo espacinho, somente laçada de trás, faz um ponto alto. Próximo espacinho, laçada de trás, ponto alto. Próximo ponto alto, ponto alto. Próximo ponto alto, ponto alto. E próximo ponto alto, totalizando 5 pontos altos. Feito isso, faz 2 correntinhas. No próximo espacinho, primeira correntinha laçada de trás, faz um ponto alto. Próxima correntinha laçada de trás, ponto alto. Próximo ponto alto, ponto alto. Próximo ponto alto, ponto alto.
próximo ponto alto, totalizando 5 pontos altos. Faz 2 correntinhas, próximo espacinho, primeira correntinha, laçada de trás, ponto alto, próxima correntinha, laçada de trás, ponto alto, próximo ponto alto, próximo ponto alto, próximo ponto alto, totalizando 5 pontos altos. Próximo ponto alto, próximo ponto alto, aqui a gente vai preencher todos os pontos altos, olha só. Próxima correntinha laçada de trás, ponto alto, próxima correntinha laçada de trás, ponto alto. Faz 2 correntinhas de intervalo, pula 2 pontos altos à frente e no seguinte faz um ponto alto, no seguinte um ponto alto, no seguinte um ponto alto. Próxima correntinha somente laçada de trás, ponto alto, próxima correntinha laçada de trás, ponto alto. Faz 2 correntinhas de intervalo, pula 2 pontos altos à frente, no seguinte faz um ponto alto, no seguinte um ponto alto e no seguinte um ponto alto. Próxima correntinha laçada de trás, ponto alto, próxima correntinha laçada de trás, ponto alto. Faz 2 correntinhas de intervalo e no próximo espacinho, a nossa pipoquinha. E como nós estamos do lado direito do trabalho, ela é feita da forma normal. 4 pontos altos. Volta, prende no topo do primeiro com um ponto baixíssimo. Faz 2 correntinhas. Pula 3 pontos altos à frente aqui no cantinho. E no último, no quarto, no topo dele, eu gosto de pegar aqui só uma laçada, tá? Eu não gosto de inserir a agulha aqui pra fazer o ponto. Eu gosto de pegar só uma laçada, tá? Então, vamos lá. Só em uma laçada, um ponto alto. Olha só. E é isso, pessoal. Nós fizemos agora uma lateral juntos. Foram 2 carreiras, tá? Que nós fizemos pra essa lateral, vai ficar assim. E agora é só vir pra outra lateral, pra esse lado aqui, e copiar o que nós fizemos juntos pra essa lateral. Essas 2 carreiras que nós fizemos juntos aqui, agora vocês vão fazer desse lado de cá, tá? Então, vocês copiam aí essas 2 carreiras que nós fizemos juntos do lado de cá. Eu copio aqui e eu já volto com vocês, tá? Pessoal, e fica assim. A parte do corpo da peça já está pronta, nós já trabalhamos as 2 laterais, falta só o acabamento, o biquinho. Então, vamos trabalhar o biquinho. Se você, ao acabar o seu trabalho, a sua lateral aí estiver do lado direito da peça, continue. Se não, basta virar o trabalho, tá? Nós vamos trabalhar o lado direito da peça. Então, vamos lá. Nós estamos aqui no cantinho. E aqui nós vamos subir 5 correntinhas. Vamos voltar nesse ponto onde a gente iniciou as 5 correntinhas. E aqui nós vamos prender com um ponto baixíssimo. Olha só, nós fizemos um arquinho. Agora, faz 5 correntinhas. Pula essa pipoca e no próximo espaço prende com um ponto baixo. Novamente, 5 correntinhas. No terceiro ponto alto à frente, prende com um ponto baixo. 5 correntinhas. No próximo espacinho, prende com um ponto baixo. 5 correntinhas. No terceiro ponto, prende com um ponto baixo. Faz 5 correntinhas. Próximo espacinho, prende com um ponto baixo. Faz 5 correntinhas, pula 3 pontos altos à frente e no quarto prende com um ponto baixo. Faz 5 correntinhas, pula 2 pontos altos à frente e no próximo prende com um ponto baixo. Faz 5 correntinhas e no próximo espaço prende com um ponto baixo. Faz 5 correntinhas. No terceiro ponto alto à frente, prende com um ponto baixo. 5 correntinhas.
Próximo espaço, prende com ponto baixo. 5 correntinhas. No terceiro ponto alto da frente, prende com ponto baixo. 5 correntinhas. Próximo espacinho, prende com ponto baixo. 5 correntinhas. Aqui no cantinho, se for 5 correntinhas, pega na terceira. E se for 2 correntinhas e um ponto alto, pega no topo do ponto alto, tá? Com um ponto baixíssimo. Aqui no canto é ponto baixíssimo. Esse ponto baixíssimo faz 5 correntinhas. E aonde a gente fez esse ponto baixíssimo, aonde a gente prendeu com esse ponto baixíssimo, prende com outro ponto baixíssimo. Agora, faz 5 correntinhas. Já estamos na outra lateral, é a lateral mais comprida. No próximo espacinho, prende com ponto baixo. 5 correntinhas. No próximo espacinho, prende com um ponto baixo. 5 correntinhas. No próximo espaço, prende com ponto baixo. 5 correntinhas. No terceiro ponto alto, prende com ponto baixo, 5 correntinhas. Próximo espacinho, ponto baixo, 5 correntinhas. No terceiro ponto alto, ponto baixo, 5 correntinhas. Próximo espacinho, ponto baixo, 5 correntinhas. Próximo espaço, ponto baixo, 5 correntinhas. Terceiro ponto alto à frente, ponto baixo nele, 5 correntinhas. Próximo espaço, ponto baixo, 5 correntinhas. Terceiro ponto alto, ponto baixo, 5 correntinhas. Próximo espaço, ponto baixo, 5 correntinhas. Próximo espaço, ponto baixo, 5 correntinhas. Próximo espaço, ponto baixo, 5 correntinhas. Vai lá pro cantinho. Se for 3 correntinhas, é a terceira. Se for um ponto alto, é no topo do ponto alto, tá? Prende com ponto baixíssimo. E aqui já é repetição, tá? Aqui nós vamos fazer 5 correntinhas. E onde a gente prendeu com ponto baixíssimo, prende com outro ponto baixíssimo. E agora já é repetição de lateral. Nós fizemos 2 laterais juntos. Nós fizemos uma lateral menor juntos e uma lateral maior juntos. E agora, o que vocês têm que fazer aí? Nessa lateral de cá, é copiar o que nós fizemos nessa lateral aqui. E nessa aqui, é copiar o que nós fizemos nessa aqui, tá? Nós fizemos essas duas aqui juntos. E agora, essas duas aqui, é copiar o que nós fizemos juntos nessas duas aqui, tá? Essas duas copiam essas duas aqui. A maior copia a maior e a menor copia a menor. É só copiar agora, ok, pessoal? Então, vamos finalizar essas duas laterais que faltam e eu já volto com vocês, tá? E fica assim. Pra finalizar aqui, o último arquinho, nós deveríamos fazer 5 correntinhas e prender no primeiro ponto da carreira com um ponto baixíssimo. Mas nós vamos fazer diferente, nós vamos desmanchar 3 correntinhas. Vamos laçar o fio na agulha. E nesse ponto onde a gente iniciou a carreira, nós vamos fazer um ponto alto que vai ficar deitado. E agora, nós vamos passar a trabalhar o bico, tá? Nós estamos ainda do lado direito da peça. Olha a pipoquinha estufadinha aqui. Esse é o lado direito da peça, tá? Se vocês perceberem que não estão do lado direito da peça, basta virar o trabalho, tá? E passar pro lado direito da peça. Então, vamos lá. Nós vamos vir para esse arquinho do cantinho e aqui dentro nós vamos fazer 5 pontos altos. Vai ficar apertadinho, normal, é assim mesmo. É um pouco enjoadinho de fazer. Se quiser empurrar, acomodar um pouco os pontos, pode, tá? Tudo suavemente.
Fiz 4, falta 1. 5 pontos altos. Faz 2 correntinhas, volta, prende na primeira, formando um picô. E ainda nesse arquinho, mais 5 pontos altos. Olha só, é o nosso cantinho. Feito o cantinho, no primeiro arquinho, na terceira correntinha dele, prende com um ponto baixo. E vamos pro próximo arquinho. Fazer aqui dentro 1, 2, 3, 4 pontos altos, um picô, e o nosso picô é 2 correntinhas, volta, prende na primeira, sempre assim, tá? Um picô e mais 4 pontos altos. Feito isso, vem no próximo arquinho, terceira correntinha dele, prende nela com um ponto baixo. E esse é o nosso acabamento pro biquinho, tá? No canto é só fazer como nós fizemos aqui, 5 pontos altos, um picô, 5 pontos altos, e quando for lateral é só fazer como nós fizemos aqui. Em um arquinho, 4 pontos altos, um picô, 4 pontos altos, e prende no próximo arquinho, na terceira correntinha dele. Vamos fazer mais um pouco. Nós prendemos no próximo arquinho, na terceira correntinha dele, e vamos pro próximo arquinho já. Laço o fio e no próximo arquinho faz 4 pontos altos. O picô de 2 correntinhas e 4 pontos altos. São leques, né? Feito o leque, vem no próximo arquinho, terceira correntinha, prende com um ponto baixo. E é só isso, tá, gente? É só repetir isso, arquinho por arquinho. Em um arquinho, faz o leque, no seguinte, prende na terceira correntinha com um ponto baixo. No próximo leque, no seguinte, terceira correntinha, ponto baixo. E segue nessa intercalação até chegar no cantinho. Chegando no cantinho, é só fazer da mesma forma que nós fizemos esse primeiro cantinho aqui, tá? E faz isso até fechar a volta, ok, pessoal? Sem segredos, é só isso, tá? E fica assim, olha só. Para finalizar a carreira, eu fiz 4 pontos altos que são do leque. E nesse ponto alto que está deitado aqui, que nós fizemos para fechar a carreira de base, no topo dele, faz um ponto baixíssimo. E agora é só cortar esse fio, fazer o acabamento dele e está finalizada a nossa peça. Pronto, cortei o fio, fiz o acabamento e fica assim. Pessoal, tá finalizada a nossa peça, tá? Essa peça ficou medido 44 por 36, tá? 44 por 36. E é isso, tá finalizada a nossa peça. Eu espero que vocês tenham gostado, mas principalmente, é como eu sempre digo, né? Eu espero que vocês façam. Se fizer e quiser me mostrar, o meu Instagram é Crochês Magda Faria. Eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição, tá? Então, se fizer e quiser me mostrar, vem pro meu Instagram, clica na escrita em azul que tá aqui abaixo na descrição, que eu vou amar ver lá no meu Instagram, tá? Então é isso, deixa aí o seu gostei se vocês gostaram, confere se é inscrito no canal, se não for inscrito, se inscreve para incentivar o canal, ok, pessoal? Lembrando sempre de conferir se o sininho tá ativado para receber todas as notificações em tempo real. Se vocês não ativam o sininho, o YouTube não avisa vocês que eu postei vídeo, tá? Então, confere aí se o sininho tá ativado, ok, pessoal? Vamos incentivar aí o canal a crescer, porque o canal crescendo eu posso trazer cada vez mais e mais peças para nós, tá? Então, é isso. Muito obrigada. Até a próxima peça. Tchau, tchau!